Paz sem Jesus, gente, bom dia. Tô vindo compartilhar pra vocês algo aqui, né? Uma parte do meu testemunho. Muita gente pergunta, o que eu fiz com a Land Rover? Gente, a primeira coisa que eu fiz foi vender a Land Rover, por quê? Quando eu entendi que eu precisava sair da vida de prostituição, eu entendi que eu precisava diminuir os meus gastos. Não tem como eu continuar tendo uma vida normal. A gente sabe que quando a gente é garota de programa, quando a pessoa tá no mundo, seja no tráfico, na prostituição, lugares onde você ganha muito e a todo tempo, né? Porque a prostituição você gera renda todo dia, toda hora, e ali eu ganhava muito dinheiro. Então, quando a gente ganha muito, a gente gasta muito também. Eu tinha cartões de créditos altíssimos. Um cartão de crédito meu veio 15 mil reais por mês. Parcelas, né, de carro, porque tudo que eu comprava, a maioria das vezes era financiado sim, né, boa parte ali do que eu tinha era tudo financiado. Então, gente, não tem como, né, você sai de uma vida, você precisa abrir mão de algumas coisas. A gente precisa abrir mão, não tem como. Tem muita menina, garota de programa que me acompanha, e elas me perguntam, gente, como é que você fez pra sair da vida? Primeira coisa que eu comecei a colocar na minha cabeça era que eu precisava diminuir o meu gasto. Por quê? Porque uma garota de programa gasta muito. Ela gasta com salão, ela gasta com roupa, ela gasta com sapato, ela gasta pra manter a aparência, o status dela, que é um carro, um apartamento. Pode ser até que o apartamento não seja da pessoa, mas que seja bem equipado. Então tudo isso gera gasto, gente, gera muito gasto. Eu comecei a entender que eu precisava diminuir os meus gastos. Então o que eu fiz? Vendi a Land Rover, ponto. Vendi a Land Rover e ali eu fui trocando de carros, pegando carros mais baratos, né? E até que chegou uma hora que eu fui vender churrasquinho, como eu já contei em outros testemunhos meus aqui e tal. E aí eu fui vender churrasquinho. Quando eu fui vender churrasquinho, eu tinha um carro e eu não conseguia mais pagar esse carro, essa parcela de carro. Era uma parcela alta, era uma parcela de... não lembro, mas era uma parcela alta e que naquele tempo eu não conseguia pagar. Gente, você imagina você deixar de ganhar 30 mil no mínimo por mês pra você ganhar... eu não sei, né? Vê aí quanto ganha uma pessoa vendendo churrasquinho. Então, não tinha como. Eu fiquei devendo banco, eu fiquei devendo muita coisa, assim. Eu parei de pagar parcelas de coisas, de imóvel, parei de pagar. Fui deixando pra trás, o imóvel que eu tinha comprado na planta. Então, assim, muitas coisas. Por quê? Porque a minha vida não era mais a mesma, né? Pra gente largar a vida de prostituição, tem muitas garotas de programa que não largam porque elas ficam aprisionadas ao que elas vão fazer, como que elas vão pagar a conta delas, como que vai ser. Eu te falo, olha, gente, eu passei por uma reviravolta na minha vida muito grande, porque em um certo momento Deus falou comigo, e aí, você vai ficar com suas riquezas ou você vai ficar comigo? Deus falou comigo. E aí, interessante que eu abri a Bíblia, e na Bíblia estava escrito, eu sou o dono do ouro e da prata. E Deus falou comigo, eu falei, Senhor, eu não posso largar o dono do ouro e da prata pela prata e pelo ouro, não faz sentido, né? Porque Deus é dono de tudo. Então, eu pensei, gente, eu vou ter que abrir mão, porque sabe quando você não aguenta mais lutar? Eu já não aguentava mais lutar, não aguentava mais, sabe, guerrear por conta daquelas coisas, e ali minha alma tava cansada. Por mais que meu corpo quisesse, sabe, o conforto é bom, as coisas terrenas, naquele momento, né, você ser conhecido, você ter dinheiro pra você comprar aquilo que você quer na hora que você quer, é legal, mas eu vou te falar uma coisa, aquilo não me trazia paz. E o fato disso não me trazer paz foi o que eu tomei a decisão de realmente, eu falei, vamos ver o que vai dar. Joguei tudo pro alto. Então eu comecei a dever muito, porque eu que pagava minhas contas, né, em dia, eu comecei a parar de pagar. Comecei a dever banco, comecei a financiar coisas com banco, dívidas no banco. Então, assim, eu precisei passar por esse processo. E o que me chamava a atenção é que Deus falava comigo bem assim, minha filha, vai valer a pena. Eu não tava vendo nada, gente. Sabe o que é você não tá vendo nada? Mas eu tava ouvindo uma voz.
Sabe quando Abraão sai da terra da parentela dele? Ele não tá vendo nada, mas ele tá ouvindo uma voz. Abraão, sai da casa da tua parentela, porque eu vou te dar as nações por herança. Olha pro céu e conta as estrelas. Isso será a sua geração. Abraão tava vendo alguma coisa? Não, mas ele tava ouvindo uma voz. E eu tava ouvindo essa voz. E essa voz falava comigo: ei, eu sou melhor do que isso tudo. Confia em mim. Vai valer a pena tudo que você tá vivendo. E foi assim que foi aonde eu larguei tudo e simplesmente dei um chute pro alto. Todos sabem aqui, eu fui traída, né? Eu fui trocada. Quando eu dei entrevista pra Rede Nacional, eu falei lá bem claro que se eu tivesse sido traída por uma garota de programa, eu teria aceito. Pois bem, meu marido, com quem eu me casei, me traiu com uma garota de programa que era amiga minha também, né? Então, enfim, o que aconteceu? Ela era garota de programa, amiga minha, então eu passei por um processo muito doloroso, a qual tudo na minha vida dizia: ei, volta pra trás, porque isso que você tá fazendo não vai valer a pena. Você imagina você começar a dever, você ser trocada, você que era totalmente desejada por todos, todas e todos, porque além de homens, mulheres também, né? Eu era super desejada. E do dia pra noite, porque eu aceitei Jesus, sabe o que é engraçado? Um dia a Pombagira falou comigo bem assim: olha, se você aceitar Jesus, eu tiro essa pessoa da sua vida. Falou comigo. E mesmo assim, ou seja, eu ia perder algumas coisas, mas eu decidi aceitar. Eu lembro claramente, eu tava no carro do lado dessa pessoa e a Pombagira falou isso comigo no meu ouvido. Falou: se você aceitar Jesus, eu tiro ele da sua vida. E foi assim. Eu aceitei Jesus, eu continuei firme com o Senhor. E realmente aconteceu mesmo. E o que eu acho interessante é que eu tinha tudo pra poder voltar pra trás. Porque quando eu fui traída, gente, foi muita dor. Eu falei: gente, por que no mundo eu tinha mais valor e agora, né, que eu aceitei Jesus, simplesmente tá tudo virando de cabeça pra baixo? Porque às vezes a gente pensa que aceitar Jesus, a gente vai romper no primeiro dia. A gente vai viver o sobrenatural no primeiro dia. Não, primeiro a gente vai ser provado. Primeiro a gente vai ser amassado. Primeiro a gente vai ser lapidado. Até a gente conseguir receber de Deus aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Então, o que aconteceu? Eu comecei a desfazer, né, ali, carro, eu vendi, enfim, comecei, né, a precisar de vender, né, imóveis. Então, eu precisei de vender porque Deus, ele me tirou coisas, mas ele me deu outras coisas para a glória do nome do Senhor. Deus é um Deus que é fiel. Deus é um Deus que é justo e santo. E Deus é um Deus maravilhoso. Então, assim, eu sou muito grata ao Senhor, né, por tudo que Deus tem feito. Eu cheguei a dever mais de 130 mil reais. Né, assim, foi terrível. Você imagina a minha cabeça como é que não ficou, né? Eu traída, trocada, devendo. Era o fundo do poço pra mim. Falei: só que eu louvo a Deus que é no fundo do poço que Jesus, ele nos encontra. Então, assim, no momento certo e na hora certa, Deus, ele operou grandes milagres na minha vida. Gente, sério mesmo, eu vivo de milagre. Vivo de milagres sobrenaturais, né? Deus, ele faz milagres lindos na minha vida para a glória do nome do Senhor Jesus. Não porque eu mereço, mas porque Deus é um Deus bom e é fiel. Deus é maravilhoso, Deus é santo, Deus é poderoso. E ele faz verdadeiramente milagres. Então, assim, eu precisei te abrir, sabe? Existe um versículo na Bíblia que diz: quem vem para ganhar acaba perdendo, mas quem vem perdendo acaba ganhando. E foi assim comigo, né? Meu início gerou percas, eu desobedecia também muito ao Senhor, né? O que me fez mais perder foi isso, porque eu desobedecia muito a Deus. Deus, ele falava para mim que ele me queria de uma maneira e eu insistia em teimar com ele, de que eu queria de uma maneira e ele queria de outra, e eu achava que seria do meu jeito. E não é do nosso jeito, é do jeito de Deus. Deus, ele sabe a forma que que ele vai nos dar vitória. Deus sabe a forma que a gente vai romper e vai vencer. E o caminho, ele é a renúncia. Quando a gente renuncia, gente, Deus, ele faz sobrenatural. Eu tenho vários testemunhos, eu vou tentar fazer em vários vídeos, cortes pequenos, né, de vídeos, para mim tentar contando pouco a pouco os testemunhos de como foi a restituição de Deus na minha vida, né? Porque existiu percas,
mas existiu muitos ganhos, dos quais, gente, eu sou muito grata a Deus. Deus, ele me tirou coisas sim, mas ele me deu outras coisas também. Porque Deus, ele é fiel, Deus é poderoso. Então, assim, eu precisei de abrir mão. Talvez tenha garotas de programa que estejam me ouvindo aqui agora. E o que eu falo? Um exemplo. Gente, eu vou, do dia pra noite, eu vou simplesmente jogar tudo pro alto. Confia, segura nas mãos de Jesus e Deus vai te dar vitória. Deus é um Deus que organiza, Deus é um Deus que sabe como trabalhar, Deus sabe como fazer as coisas na nossa vida. O que eu falo, não escuta o homem, escuta Deus. Busca intimidade o suficiente para receber de Deus estratégias. Porque talvez o homem vai olhar pra você e vai falar, olha, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem que... E o que Deus tá falando, não, meu filho, você vai fazer... O que me manteve na presença de Deus foi simplesmente ouvir a voz de Deus, foi ter intimidade com o próprio Deus. Porque às vezes a gente busca por profetas, a gente busca ter uma intimidade relacionada a alguém. Igual no meu começo da minha caminhada, eu ligava pra vários profetas pedindo oração. Então eu comecei a pedir Deus para Deus me dar a direção, para Deus fazer. Porque se fosse pelo julgar do homem, olha, você tem que morrer, você tem que isso, você tem que aquilo, você tem que aquilo outro. Gente, mas só Deus conhece a nossa história, só Deus conhece os detalhes da nossa história. Então, eu precisei vender coisas, mas Deus me deu outras coisas também, entendeu? Eu precisei abrir mão de coisas, mas Deus me deu outras coisas. E, gente, foi tudo no tempo de Deus. Foi tudo com Deus me direcionando, com Deus falando, olha, faz isso agora, faz aquilo agora, vende isso agora. Você entende? Porque Deus, ele é um Deus que é paciente, Deus é um Deus que é amoroso. Deus é um Deus, só que eu vou te falar, o primeiro passo é um tiro no escuro. Você dá um tiro, você não vê pra onde vai, mas é o tiro mais certeiro que você vai dar, porque é aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Então você sabe que ele vai cuidar de você como mais ninguém cuidou, né? Dá medo? Dá medo. Porque as pessoas falam, o diabo, você acha que o diabo não vinha pra mim? Ixi, olha, você vai perder tudo, não sei o que, não sei o que. Você isso, gente, eu posso te falar? Teve percas que foi pro meu ganho. E o que Deus me deu foi muito melhor do que aquilo que eu perdi, você pode ter certeza. Porque Deus tira coisas, tira da nossa vida, mas Deus nos dá outras. Na verdade, o que Deus faz com a gente é colocar as coisas no devido lugar, você entendeu? É alinhar a nossa vida ao propósito dele. É alinhar a nossa vida àquilo que ele tem para as nossas vidas. Deus é um Deus que ele sabe de onde você vem. Deus é um Deus que ele sabe o que vai fazer com você. Você entendeu? Então, o que eu falo, não tenha medo de aceitar Jesus. Dani, eu vim da prostituição. Eu fico com medo porque eu não sei como é que eu vou pagar minhas contas. Deixa eu te falar. Quem te julga, quem te aponta, não sabe o que você passou para chegar até aí. Jesus sabe o que você passou para chegar até aí. Ele te entende como ninguém. Então, busca a sua intimidade com ele. Busca o direcionamento dele. E Jesus não é um Deus mau. Deus não é um Deus mau. Às vezes a gente não vai entender o que Deus está fazendo. Mas se confiar, vai valer a pena. Por quê? Porque ele sabe o que está fazendo. E ele vai te mostrar isso no momento e na hora certa. Você não vai perder nada. O que ele tirar da sua vida é simplesmente... para ele simplesmente colocar outras coisas no lugar. Então eu vivi muitos milagres com Deus mesmo. Deus organizou minha vida. Eu cheguei a dever mais de 130 mil reais. Eu vou contar nos próximos vídeos para vocês como foram os milagres que Deus fez na minha vida e mudou tudo para a glória de Deus. É sobrenatural quando a gente aceita Jesus. É sobrenatural, mas Deus, ele faz coisas grandes e coisas poderosas para a glória de Deus, amém? Em nome de Jesus, que Deus abençoe a sua vida, fiquem com Deus, a paz do Senhor Jesus. Eu vou contar aí para vocês como foram esses processos, né? O que Deus fez, os milagres que Deus fez. Eu vou começar a contar, se Deus quiser, se Deus me permitir, em nome de Jesus, amém? Mas a palavra gente, confia no Senhor, vai valer a pena. O que Deus tem pra gente verdadeiramente é melhor do que aquilo que a gente imagina e pensa, amém? Deus abençoe a sua vida, fiquem com Deus, a paz do Senhor Jesus.